A natureza é muito regular e há muito tempo foi provado de que ela não precisa, mas não precisa mesmo, de nós para existir. Em verdade, nós é que precisamos da natureza para existirmos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre algo muito relacionado com a natureza, os seres elementais ou elementares, como queiram. Eu sou o Ed Moura, você está aqui no canal Somos Espiritismo e roda a vinheta! Você sabia que existem seres espirituais que cuidam da natureza? Cuidam da sua regularidade, da sua renovação e também da sua perpetuidade. Esses seres espirituais são chamados de seres elementais ou elementares. Isso porque são seres simples, básicos e que obedecem a comando de seres espirituais superiores a eles. De acordo com o esoterismo, elemental é todo e qualquer espírito que existe na natureza. E ao longo da história, algumas pessoas que acreditamos serem sensitivos ou médiums descrevem a existência desses seres. Esses seres elementais são conhecidos como seres fictícios e que seriam capazes de controlar os elementos fundamentais. São eles silfos ou sílfites, são os elementares do ar. Salamandras são os elementares do fogo. Ondinas são os elementares das águas. Os gnomos são os elementares da terra. Como você percebeu, eles se dividem em 4 grandes grupos e que se coincidem com os 4 elementos da cosmogonia ou cosmogenia, que acreditavam serem os 4 elementos básicos da formação do mundo material. Quem descreveu pela primeira vez esses 4 elementos e esses 4 elementares foi o médico, filósofo e alquimista suíço chamado... Vamos lá, hein? Vamos ver se eu vou dar conta. Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Gastei todo o meu alemão. Ai. Ou simplesmente conhecido como Paracelso. Bom, gente, vamos chamar ele só de Paracelso, tá bom? Paracelso começou a desconfiar que existiam na natureza esses seres elementares devido às suas viagens ao Oriente. Cada vez que ele ia lá, ele descobriu uma coisa nova e ficava sempre pensando, encafifado. Será que existem 4 seres elementares que cuidam dos 4 elementos da Terra? Bem, hoje em dia nós sabemos que existem muito mais elementos que formam o mundo material do que esses 4 que nós citamos aí logo depois. Tá aqui, ó, a tabela periódica para não deixar a gente mentir. Quantos elementos, né? Depois de Paracelso, esses seres elementais foram ganhando suas versões ao redor do mundo. E tudo de acordo com a cultura vigente no local. No Brasil, nós temos seres do nosso folclore que são associados aos elementos da natureza. Acredita-se que o Saci-Pererê é o elementar dos ventos, a Iara é o ser elementar das águas, o Curupira é o ser elementar da terra, uma vez que é indígena, e o Boitatá é o ser elementar do fogo, pois ela é uma serpente em chamas. E há também outros seres do folclore brasileiro que de uma forma ou outra encaixam-se nos 4 elementos da natureza. E isso talvez seria assunto para um outro vídeo. Bom, até agora você deve estar assim pensando: o que isso tem a ver com o espiritismo, Ed? Por que você está falando essas coisas nesse vídeo, Ed? Bem, eu vou dizer para você agora qual é a visão do espiritismo. Existe uma coisa criada por Deus que é o princípio espiritual. Ele ainda não é um espírito, ou seja, um ser inteligente da criação. O princípio espiritual, para ser convertido em espírito, ele precisa passar por elementos da natureza, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, reino monera, reino animal, até chegar ao reino hominal, porque aí ele já é sim um espírito. Tudo bem, um espírito ainda em condição primária. O princípio espiritual é a alma, por assim dizer, inferior à alma do homem. Essa alma, por ser inferior, ela atende a um comando irresistível de espíritos superiores a ela e dessa forma executa trabalhos em toda a natureza. Produz ventos, ajuda na produção de
elementos do microcosmo, auxiliam, por exemplo, uma semente a brotar, cuidam da decomposição da matéria orgânica, promovem a mudança nas estações climáticas, enfim, muita coisa que eles executam para garantir a regularidade da natureza. O Espiritismo, por ser uma filosofia e uma ciência com consequências religiosas, termina por afastar toda a fantasia, toda a magia, essas coisas. Muitos acreditam que o princípio espiritual, por exemplo, ligado às coisas da Terra, sejam os duendes, ou os dueños de la casa, né, como falam, os donos da casa. Então daí que vem a palavra duende. Assim como o princípio espiritual que está lá relacionado às águas e faz toda aquela regularidade nesse mundo marítimo ou das águas doces, a eles são atribuídos as ondinas, as sereias, como a forma física, vamos dizer assim, forma física desses seres. E assim por diante. Por isso que tem muita gente que não gosta tanto de estudar o Espiritismo, porque como eu falei, toda a magia, toda a maravilha, toda a ilusão que existe com relação a essas coisas, o Espiritismo acaba por afastar. Mas o fato é que cada um daqueles que tem a mediunidade, ou no passado eram médiuns, que viam esse princípio espiritual agindo na natureza, acaba também colocando alguma coisa assim de seu, né, quando vai relatar. Então é por isso que a gente vê que os duendes têm aquelas roupas, né, aquele chapéu pontudo, com fivela, aquelas roupas com botinhas, e ficam trabalhando com a pedra. Então isso aí foi mais ou menos para colocar o seu soft power, ou seja, para disseminar a sua cultura no mundo. Da mesma forma que as salamandras, né, no elemento fogo, as sereias e as ondinas têm aquele formato que a gente conhece, e por aí vai. É o mundo da fantasia que acaba entrando nessas coisas. Mas o fato é que o princípio espiritual ele não tem necessariamente um formato definido. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de vê-lo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, nos apoie. Inscreva-se aqui no canal, é de graça, basta ter um e-mail do Gmail, aí você consegue ter uma conta no YouTube e assim se inscrever no nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer, afinal de contas nós só queremos levar a doutrina espírita para mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Um grande abraço para você que chegou até aqui comigo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.